Bem-vindos a mais um programa Débora Histórica. Continuando o programa, vamos fazer as comemorações do dia. Então hoje eu estou aqui com o Tenente Marcati, né, do Corpo de Bombeiros. Ele vai falar um pouco da função do Corpo de Bombeiro, apesar de que, não sei se vocês assistiram à entrevista com o Major Tasso, ele está falando que o Corpo de Bombeiro pertence à Polícia Militar. Tá? Então vamos falar um pouquinho do Corpo de Bombeiro, porque, mas por que o Corpo de Bombeiro? Será que é porque eu estou com muito calor assim? Não, é porque dia 2 foi o Dia dos Bombeiros, então eu achei que merece essa homenagem pelo trabalho deles, e todos sabem que eu sou militarista, não nego isso para ninguém. E eu acredito muito que a parte militar tenha que fazer a função deles como profissionais e merecem essa homenagem. Tenho certeza que todos vão falar, merece mesmo, porque bombeiro é herói, que vai lá, que salva gatinho da árvore, né? Hoje não mais, né? Não, é uma série de ocorrências que a gente atende, né? Sim, então vamos lá, vamos começar com o Tenente Marcati falando sobre o dia 2 de julho. Por que o dia 2 de julho foi escolhido para ser o Dia dos Bombeiros, Tenente? Tá, Débora. Oi para todo mundo. Oi, Débora. Vamos começar com esse dia 2 de julho. Dia 2 de julho, ele foi em 1856, que foi fundado o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte. Então, dia 2 de julho, o que ele é? Ele é o Dia do Bombeiro Brasileiro. Sim. Então, devido a esse fato histórico, é comemorado no Brasil, especificamente no dia 2 de julho, a gente comemora o Dia do Bombeiro nesse dia aí. Tá, agora me fala uma coisa, é Dia do Bombeiro Militar, né? Porque existe o Bombeiro Civil também. Isso. Tem gente que não sabe, mas existe o Bombeiro Civil. Nesse caso aí, o dia que, sei lá, a gente escuta mais mundialmente assim, vai ser o dia de São Floriano. Ah, ok. São Floriano, lá na antiguidade, ele foi um santo que ele trabalhava no exército e tinha uma função específica aí de atendimento de incêndios e tal. E por isso, devido a essa ligação aí, ele é considerado patrono dos bombeiros. Então, o Dia do Bombeiro Internacional, ele está mais ligado com o Dia de São Floriano. Uhum. Até anotei aqui, ó. Até anotei porque isso eu não sabia, né? Também não sei de tudo. Tá. Fala quais são as funções, porque eu tenho aqui uma coisa extremamente importante que toda empresa tem, né? Que é missão, visão e os valores. Então, você quer falar ou você quer que eu fale da missão e valores? Eu vou, acho que, concentrar em 3 principais. Tá. Até falando o que a gente fala até pra gente mesmo, né? Qual que é a missão do Corpo de Bombeiros? Então, a missão do bombeiro, o que é? Proteger vidas, proteger o meio ambiente e o patrimônio. Então, eu acho que a gente já consegue resumir tudo. Então, vida, a vida dos seres humanos, né? Esse daí é o primordial, né? A gente tá lá tanto para garantir a vida das outras pessoas, como garantindo a nossa própria integridade também. Sim. O meio ambiente, daí englobando tudo já, né? Tanto, árvores, né? Isso, tanto a flora quanto a fauna, né? Isso. E daí entra também, logicamente, o patrimônio, que é o quê? Os bens de todas as pessoas aí, a proteção para que aquele bem ele possa se manter. Certo. Ótimo. Então, falou da missão e nisso está incluído, né, a visão, que é o modelo de excelência pela gestão da qualidade dos serviços dos bombeiros prestado com máxima confiabilidade social, né? E porque assim, todo mundo confia no bombeiro, né? Isso é bom ou isso eleva o ego? Por que você, olha, eu vou repetir, né? Na entrevista do Major Tasso, ele está dizendo que os bombeiros pertencem à Polícia Militar. O que fez você escolher o bombeiro? Só para a gente ter uma noção do que todos os bombeiros escolheram, ao invés de entrar quando entra na Polícia Militar, ele escolhe ser bombeiro. Hoje, Débora, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele faz parte integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sim.
Então, o caminho de entrada para o Corpo de Bombeiros hoje é justamente entrando num concurso público, ou para oficial ou para praça, mas normalmente esses editais, eles são editais genéricos. Então, você entra como policial militar, Certo. você cumpre um curso específico que tem matérias ligadas tanto na parte de administração, quanto aquelas ligadas com relação à disciplina militar. A gente aprende o regulamento da Polícia Militar e muitas matérias de policiamento. Certo. Então, a gente tem uma pessoa preparada lá para trabalhar no policiamento. Certo. Terminando essa As parte... rondas na rua e dentro do Isso. escritório também como polícia militar. Isso, Ok. tanto na parte administrativa quanto operacional. Ok. Após essa formação básica que a gente fala, Só uma coisinha, de quanto tempo é essa formação básica? vão ser 6 meses. 6 meses. Isso, o curso, a parte básica ali. Aí depois a gente passa para a parte específica. Por vezes, no editais, depois que o policial militar ele terminou essa parte básica, às vezes já são abertas algumas vagas, determinadas escolas, né, de acordo com a necessidade do Corpo de Bombeiros. Aí ele já vai para um específico, e daí sim, no específico, ele tem as matérias do Corpo de Bombeiros, né? Aí ele vai aprender lá sobre incêndio, sobre salvamento, sobre resgate. Dar os cursos de brigada, né? Isso, Para as isso. empresas. Nessa parte de empresas a gente não atua tanto, mas daí a gente vai aprender as matérias específicas de bombeiro, que a gente Certo. fala, né? Então, o caminho de entrada é pela Polícia Militar, e aí depois a gente tem um concurso interno específico para ele poder vir integrar o Corpo de Bombeiros. Você sabe que eu vou fazer uma pergunta, não sei se você vai achar que a pergunta é burra, mas nas empresas é obrigado a ter extintores e aqui e ali, toda essa área, inclusive eu já trabalhei muito com isso, né, que é a área de segurança dentro da empresa, né? Então tem que ter toda a marcação, né, extintor para isso, para aquilo, numa distância X, né, se é papel, se é eletrônico. Aí eu fico pensando, não é obrigado nós termos extintor em casa. Aí de repente, não é? De repente pega fogo a casa e pega fogo na parte minha eletrônica, nos meus computadores, está tudo lá no meu escritório. Eu não vou poder jogar água. Como que eu faço? Essa parte nossa aí é o que a gente fala da prevenção e combate a incêndio. Trazendo para esse lado doméstico aí, seria aquilo lá, né? Seria a prevenção doméstica, que cada um de nós devemos ter alguns cuidados para justamente evitar alguns pontos de risco e até saber como atuar em alguns casos desse daí, né? Sai correndo, né? Então. Porque se não tem extintor, se não tem treinamento, o negócio é sair correndo. O legal é pedir ajuda. Liga 193 lá, você vai ter uma orientação já do próprio atendente. E é isso daí. Lembrando lá da nossa missão, lá as 3 coisas, qual que é a coisa mais importante? É a nossa vida. Então, você ficando em um local seguro lá, aí pede ajuda. É importante esse acionamento rápido aí, que às vezes a pessoa fica esperando lá, né? Então começa um foguinho, eu vou tentar apagar. Aí não consegue apagar e aquele foguinho que tava, sei lá, na beira do colchão já passa pra cama, que vai passar pro armário, e aí ela se desespera e vai fazer a ligação do 93. Então o que é importante, o que é? Teve uma situação de risco lá, independente, ou pode ser fogo, pode ser alguma outra coisa, faz essa ligação rápida. Dá uma ligada lá, pede ajuda para alguém, que daí vai ter uma correta orientação e a gente consegue chegar rápido. Tá, então é assim, mas o colchão dá pra gente jogar água, né? O Isso, colchão, o colchão papel, sem tal. problema. Especificamente, eu falei dos equipamentos eletrônicos justamente porque tem aquela espuma, que eu não lembro o nome, que você joga nela e a gente não tem em casa. Mas, olha, gente, não é para dar essa ideia de ter extintor em casa, porque vai ficar muito caro e as empresas já vão começar a abusar, né? Abusar das pessoas, colocar extintores caros, né? E aí nós vamos ter que pagar alguma taxa aí para a prefeitura, para o estado, para levar o bombeiro lá na nossa casa e fazer todo um esquema. Mas você tem algum conselho a mais do que isso com relação à questão eletrônica, né? Para não colocar muitas coisas na tomada? Isso daí com certeza. O pessoal gosta muito do Benjamin, né?
Então liga lá o Benjamin na tomada, aí liga a geladeira, o fogão, o micro-ondas, a máquina de lavar. Então, por vezes, liga equipamentos que consomem muita energia e acaba tendo uma sobrecarga ali. A rede ela não está dimensionada para isso daí, por isso que acaba ocasionando incêndio. E instalação elétrica é uma coisa que dá bastante causa de incêndio para a gente aí. Direto, às vezes a gente chega lá e verificando assim a dinâmica da ocorrência, a gente vê que foi uma instalação elétrica. A instalação elétrica, só até aproveitando, né, que você comentou, o que a gente vai fazer? Para poder jogar água, por exemplo, pegou fogo na minha máquina de lavar. Acontece, hein, pessoal? Parece, ela lidar com água ali, mas eu já fui já. Se conseguir desligar ela da tomada, aí sem problema. Ela já não vai estar mais energizada. Não estou conseguindo acessar a tomada dela lá, mas consegui desligar a chave geral da casa, legal. Aí a gente já tem um equipamento sólido ali, um material sólido, então a gente vai poder jogar água tranquilamente. Mas é aquilo lá, não esqueça aquela parte, né? Isso daí você só vai fazer se você tiver em segurança. Se você não tiver segurança para fazer isso daí, não tiver segurança para atuar ali, para desligar a máquina, para, sei lá, sai, fica em segurança e pede ajuda. Tá. Eu abusei dele porque hoje, na verdade, eu trouxe aqui justamente para homenageá-lo, né? Mas aí eu pensei nas informações que são importantíssimas, né? Que tem várias, às vezes por bobagem pega fogo, então por isso que eu aproveitei, tá? Mas claro. é justamente para homenagear. Tem uma questão assim que é muito bacana, um gráfico, né? Que são os valores, né? Responsabilidade e comprometimento estarão sempre em prontidão, né? Por isso. E a hierarquia e disciplina, né? Que é a abnegação do quê? A hierarquia e disciplina a gente já aprende já lá no banco da escola, né? Então, esse daí está intimamente ligado no militarismo. Então, a nossa estrutura militar, uma das pilastras do militarismo é justamente a hierarquia e a disciplina. Então é aquilo lá do subordinado com o comandante, né? Certo. E no próprio trato entre a gente, né? Então é uma das coisas que realmente a gente cega, que é devido à estética militar que a gente mantém. Certo, que aliás eu acho ótimo. É por isso que eu sou militarista, porque o que mais me atrai é a disciplina e a organização. E a hierarquia é de extrema importância em qualquer lugar. Tem empresas que não respeitam a hierarquia, que as pessoas não sabem o que significa uma hierarquia. Através da hierarquia tem respeito. Agora, quando a gente fala de respeito em hierarquia, não significa que a pessoa tem que respeitar o mais alto grau e o mais alto grau não respeitar. Respeito é mútuo, tá? Né? Com certeza. O respeito é mútuo. No militarismo é assim, sabe? Você desacatou, você paga X, né? Que são exercícios pesados, ou se não, depende, você vai ser detido, né? Por X dias. A gente tem o nosso código de disciplina, né? Que regulamenta tudo isso daí. E vai principalmente na parte de formação, enquanto a pessoa tá aprendendo ali ainda, ou às vezes, por vezes, nós estamos fazendo um curso de especialização ali, às vezes se tem alguma intercorrência nesse sentido aí, né? Muitas vezes isso daí acontece, um exemplo bom, né? Então eu tô num curso de, sei lá, salvamento terrestre lá, em que a gente está aprendendo técnicas de salvamento em mata. Então, sei lá, tá cansado e tal, aí passa um superior lá, e ele me chama e eu acabo, sei lá, nem vendo, mas devido ao cansaço e tal. Então, essa distração aí ele vai lá, paga 10 flexões aí, que daí a gente tá compensado, para você reavivar aí a sua força, a sua atenção. Então, aí nós já estamos compensados, né? Mas no militarismo não existe cansaço, né? Não existe cansaço que se você vai fazer um treinamento na mata, não tem isso. Se você está cansado, você tem que se arrastar. E não é verdade? Porque senão, isso acontece mesmo. Um superior passa, você vai ter que reanimar, né? Você vai ter que fazer alguma coisa. Não é tão fácil assim ser militar. E eu, inclusive, uma vez eu estava no ônibus e eu vi um militar fardado sentado. E eu disse assim, militar não senta.
né? Eu faço levantar, sabia? Eu faço levantar, porque assim, que eu saiba, eles não podem sentar. Se ele quiser sentar, ele não pode estar fardado. Né? Aí, Débora, Isso pelo menos é antigo. Isso daí entra um pouco, vamos lá, estética militar e tudo mais, né? Entra até no que você falou aí de estar em prontidão, né? Então, o militar está em prontidão a nível do quê? Dele tá com atenção, ele tá com a atenção voltada para tudo que está acontecendo à volta dele, para, num caso de necessidade, ele poder atuar. Então, só que assim, aqui somos pessoas também. Então, até você falou, né, do cansaço e tudo mais. Então, por vezes, o militar, ele chega assim, a estafa lá, né? Isso daí não tem jeito. Logicamente... Depende do sargento, né? que tiver, você não vai ficar cansado, não. Né? Aí a gente tem que arrumar as maneiras necessárias lá para quê? Para ter o revezamento, para tudo mais. E o estar em prontidão... São aceitas algumas adaptações, né? Então é aquela coisa, não tem problema se ele estiver, logicamente, com postura, ele estiver atento ao que está acontecendo em volta dele, ele está, por exemplo, sei lá, sentado no ônibus, no fundo do ônibus, quando não existem mais pessoas em volta dele. Não, mas estava lotado o ônibus. Agora, logicamente, se, sei lá, às vezes ele está numa postura despojada ali e tal, aí realmente ele tem que estar em prontidão ali para o quê? Para estar atento ao que está acontecendo em volta dele. Isso daí é o que a gente exige. E é assim, se ele quiser sentar, ele fique a paisana, né? Porque aí ninguém vai poder falar nada. Não é o simples fato assim dele estar sentado só. É o fato de ele não estar em prontidão. Isso. Vai variar da situação ali, né? Logicamente, no ônibus lotado, eu mesmo não vou conseguir ficar sentado lá. Porque se tiver alguém, sei lá... não precisa nem ser idoso, mas eu fico meio assim. Se eu tô sentado ali e tem mais gente de pé, eu acabo ficando de pé mesmo. Isso é questão de educação. Vai na análise ali no momento. Não que necessariamente o militar ele precisa estar de pé ali, engessado e tudo mais. Ele precisa estar com atenção no que está acontecendo em volta ali. E aquilo lá, né? Você tá fardado e tal. Mas a mesma coisa, a gente poderia ter uma enfermeira lá com o uniforme dela, um doutor lá com o estetoscópio no pescoço e tal. Não teria problema o doutor estar sentado ali. Mas, logicamente, se alguém se machucar lá, a primeira pessoa, vem aqui, você de branco aí. Ai, cansei. Eu atendi tanta gente hoje que eu não quero atender essa pessoa, né? Porque o negócio deles também é defender a vida, né? O médico significa salva-vidas também, né? Falar nisso, salva-vidas de praia também é bombeiro, né? Também pertence a gente. A gente tem um grupamento específico para isso daí, é o grupamento de bombeiros marítimo. Ele é sediado lá no Guarujá e atua em toda a extensão do litoral paulista. Até legal você ter tocado nesse assunto, né? Então a gente tem a Polícia Militar, a gente tem o Corpo de Bombeiros e os guarda-vidas, eles fazem parte, né? São integrantes nossos, são bombeiros como a gente, só que eles são especializados na parte de prevenção e salvamento, específico para a praia. Então, eles fazem um curso específico, que é o curso de guarda-vidas. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso também, um ótimo curso. E o que é mais importante nisso daí é realmente a parte de prevenção na praia lá, né? Então, a gente sempre dá as dicas, né? Você tá numa praia que você não conhece, procura ir lá, se informar com o guarda-vidas local. O ideal é o quê? Que você se banhe na faixa próxima ali onde está o guarda-vidas, que esse é o local seguro, né? Onde a gente tem o cadeirão do guarda-vidas na praia lá, ele justamente posiciona o cadeirão no local que é mais favorável para o banho. Onde não vai ter correnteza, onde não vai ter um buraco lá na praia. E aquelas plaquinhas vermelhas que está escrito perigo, a plaquinha ela está sinalizando normalmente uma corrente de retorno. Que é aquele local que se a pessoa entrar, o mar vai puxar ela lá para trás. Então, não é para entrar onde está a plaquinha lá. Procuram um local mais favorável. Mas eu sei nadar, eu entro, né? Não é. Não, eu não sei nadar. Eu quero te convidar para ir para a praia comigo, porque eu não sei nadar. Brincadeira, não tô cantando ele, tá, gente? Mas eu já falei que o programa é meu, né? Eu falo o que eu quero. Bom, então vamos lá. Continuando.
coragem, dignidade humana, né, que traz a honra, né? Uhum. Verdade real e lealdade, que é honestidade, que não precisava nem ser bombeiro para ser honesto, né? Isso daí vem de dentro da gente. Quanto né? mais tiver incutido na nossa sociedade no geral, melhor, né? Exatamente. E a perseverança e a empatia, que é a solidariedade, né? Até nesse ponto aí a gente poderia falar, acaba sendo um trabalho que tem um pouco de doação, né? Uhum. Então, você falou, né? por que eu escolhi ser bombeiro, né? Isso. Então, eu entrei na Polícia Militar, atuei 4 anos e meio no policiamento territorial, policiamento de área, então eu atendia as ocorrências lá do 190. Então, quando a pessoa ligava lá, fui roubada, atuei com a viatura para tentar recuperar esse bem aí, fazendo o policiamento ostensivo. E depois eu passei para o Corpo de Bombeiros. Fiz lá o concurso interno, me especializei na atividade de bombeiro e hoje sou aqui oficial do Corpo de Bombeiros. Quando eu entrei na polícia, eu já tinha uma predisposição a vir para o bombeiro. Certo. Porque meu pai foi bombeiro, foi oficial do bombeiro também. Então eu já estava meio ligado a isso daí, né? Dentro da corporação, aquilo lá que você falou, né? Por que escolhe ser bombeiro ou policiamento? Isso daí vai um pouco da pessoa, né? Às vezes ela intimamente, ela se liga um pouco mais à atividade de bombeiro. Que o Corpo de Bombeiros e a polícia, é aquilo lá que eu falei, é a mesma instituição, né? Só que são funções, algumas coisas na missão, elas se entrelaçam, né? Certo. Todos nós estamos aí para proteger a vida e tal. Só que a atividade, ela é diferente. O policiamento tá ligado lá com a repreensão dos crimes e o policiamento ostensivo, e o Corpo de Bombeiros mais ligado a essa atividade de salvamento e de prevenção. Certo. Então é aquilo lá, vai do íntimo da pessoa, né? Às vezes, eu me ligo mais à atividade de bombeiro. Como eu já fiz parte dos dois, né? Tanto do policiamento como do bombeiro, eu desde o começo sabia que intimamente eu me ligava mais à atividade de bombeiro. Sim, porque você se inspirou no seu pai, né? Também, Então, creio que por isso daí, né? Mas eu já vi dos dois lados, né? Bombeiros que falam, né? A atividade de policiamento, eu acho que eu não conseguiria... Não que não conseguiria, né? Mas eu me sinto muito mais intimamente ligado à atividade de bombeiro do que à atividade de policiamento. Certo. E do mesmo jeito policiais, né? Policiais que também falam, eu me sinto muito mais intimamente ligado aqui à atividade de policiamento do que no Corpo de Bombeiros. Logicamente, a pessoa ela tem aquelas atividades que ela desempenha que ela tem até uma desenvoltura melhor, né? Então, por que não aproveitar essa pessoa que tem uma desenvoltura melhor na atividade de salvamento lá para fazer o salvamamento, né? Certo, é verdade. Aí eu tenho um policial, tenho medo de fogo, então você só fogo. Natação, né? Não Ou tem como. natação. Como é que você vai pôr um guarda-vidas lá se ele não sabe nadar? Então, ou se ele tem medo de água. Né? Tá. Olha, então nós vamos ter aqui um momento musical em homenagem ao Corpo de Bombeiros. Eu já liguei lá, né, ontem para falar com vocês, até desculpa ter ligado de última hora, até te falei isso, e já parabenizei todos lá, tá? Então tem uma canção do Corpo de Bombeiros, que é da letra do soldado da Polícia Militar Luiz Alberto Rocha, e a música do Tenente Coronel da Polícia Militar José Ferreira de Abreu, e nós vamos passar, tá aí, logo em seguida no YouTube. Tá? Então as informações que eu tirei foram do site do Corpo de Bombeiros e eu resolvi trazer aqui, como sempre, gosto de trazer pessoas para falar sobre suas profissões, sobre os seus trabalhos, né? E eu espero que vocês tenham gostado da presença dele, né? Um menininho novinho, né? E tenham gostado também, tenham aprendido alguma coisa com o que ele falou. Se alguém tiver interesse, filhos, né, que queiram ser, né, policiais do Corpo de Bombeiro, né, quando que tem concurso? Tem os bombeiros mirim ou alguma coisa assim, não tem? Isso, tem os bombeiros mirins. Principalmente no interior até, a gente vê bastante isso daí. Os bombeiros mirins é a sociedade que se reúne ali,
conversa com o Corpo de Bombeiros e aí são desenvolvidas atividades em conjunto para já incutir um pouco dessa estética nossa, do dia a dia nosso, da atividade de bombeiro. Certo. Então, já começa desde pequenininho ali a criar um gosto, né? De qualquer jeito, se a pessoa quiser ingressar no Corpo de Bombeiros, o que é legal? Tem que ficar atenta na abertura de editais de concurso da Polícia Militar. Então, às vezes, a gente tem alguns editais que são direcionados diretamente para o Corpo de Bombeiros, alguns editais são escolas de formação ou de oficiais ou de soldado, né? Certo. Então, vai lá, abriu 2.000 vagas para soldado da Polícia Militar. Então, a pessoa ingressa na Polícia Militar e depois ela vai prestar o concurso interno para poder passar para o Corpo de Bombeiros. Então, pode ficar atento nas redes sociais nossa, né? Tem o site do Corpo de Bombeiros, entrando lá pelo Google já vai conseguir acessar, né? Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. O próprio site da Polícia Militar também vai estar divulgando isso daí. E se acompanhar as redes sociais também, né? Tanto o Facebook do Corpo de Bombeiros quanto pelo Instagram, toda vez que abre concurso, tem uma notinha lá divulgando, né? Falando, ó, tá aberto concurso, tiver o interesse, estuda, né? Estuda, pessoal, não deixa sempre de estar estudando, treinando, né? Aquelas empresas que vendem apostila também avisam, né? O pessoal avisa também. Cuidando da parte física aí, né? Que é muito importante. Natação, corrida, essas atividades básicas aí, para a hora que chegar lá já estar preparado para poder prestar o concurso. Tá ótimo, então, Tenente Marcati. Muitíssimo obrigado pela sua disposição e eu agradeço imensamente ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar que se colocou à disposição quando nós precisarmos de alguma coisa. Eles sempre vão atender, né? Porque eu sempre falo, né? Sempre mando, sempre ligo, falo, olha, preciso disso, preciso daquele outro. E eles sempre mandam, sempre estão à disposição. Não é como as pessoas falam, né? Que eles são ruins, que eles só judiam das pessoas, não. A Polícia Militar é uma entidade, é uma instituição muito bem treinada, muito bem disciplinada e muito bem organizada. Obviamente, não posso deixar de falar que tem pessoas que não são assim, né? Mesmo dentro da instituição. Mas a instituição é uma instituição muito séria, né? Com certeza. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no meu programa. Obrigado, Débora, pelo convite, né? Sim. Pra gente é sempre importante, todas as oportunidades que a gente tem de poder estar passando uma informação para a sociedade, isso daí é sempre importante para a gente. Igual eu falei, né? Quanto mais rápido uma pessoa faz a ligação 93 lá e passa as informações corretas, auxilia muito o nosso trabalho. E tem a consciência, né, de não passar um trote, né? Isso foi bom você falar, gente. Por favor, não passem trote, porque é muito sério deslocar. Imagina deslocar um caminhão, ou mesmo até um carrinho, né? A UR, nossa, a unidade de resgate, a viatura que eu atuo, que é um pouco menor, ela normalmente é um carro utilitário menor, né? Certo. Mas mesmo assim, a gente desloca com sirene ligada, no meio do trânsito, a gente quer chegar para ajudar. E às vezes acaba acontecendo, né? Então, a gente chega e não tem nada. Acontece uma outra coisa em outro lugar que é verdadeiro e foi deslocado uma viatura e pessoas, né? Para um lugar onde não existe nada. Então, trote... Aliás, tem um filme muito antigo chamado O Mentiroso, né? Meu pai até falou desse filme, eu assisti, e ele mentia tanto, inclusive com relação a coisas, a crimes, assim, que todo mundo acreditava, e o dia que foi verdade, eu não lembro direito, faz muitos anos que eu assisti. Quando foi verdade, ninguém acreditou nele. Então, isso é uma coisa muito séria, gente. Não façam brincadeiras desse tipo com coisas sérias, ambulância, polícia, né? É muito sério isso. Então, obrigado, Débora. Prazer estar aqui com você, podendo
falar um pouquinho do Corpo de Bombeiros, da atividade. Tá certo. Quando quiser, volte, é só ligar para mim. Você já tem o meu celular, eu tenho o seu, vou te mandar sempre que tiver alguma coisa, algum programa, eu vou mandar no seu celular. Se você, caso não queira receber, você me avisa, né, que é sempre assim, tá bom? Tá ótimo, então. Muito obrigado.